vencendo as tempestades. E a palavra tempestade significa na nossa realidade, porque a gente talvez nunca se deparou com a tempestade aqui, porque nós vivemos num país tropical, nós vivemos em uma cidade que não é acostumada a essas realidades de tempestade, de furacão, de terremoto. Graças a Deus por isso. Mas a gente pode atrelar, tá certo, uma realidade espiritual na nossa vida. A gente pode atrelar princípios espirituais para que a gente aprenda a se posicionar diante das circunstâncias. Então, o nome tempestade, eu quero que você atrele a uma realidade. Tudo bem que é uma realidade natural, de vento, de ondas, de trovões e relâmpagos, mas também a gente pode atrelar uma perturbação. A gente pode atrelar uma realidade atmosférica violenta que vem contra a nossa vida. Geralmente associada a chuvas fortes, a ventos fortes, a trovões, relâmpagos, a raios. Há coisas que tiram a harmonia e tiram o sossego e a paz. Então é importante notar que quando as tempestades da vida vêm, ela pode trazer consequências graves, onde ela passar, ou onde ela chegar. E também eu gosto de pensar que ela pode trazer ensinamentos preciosos. Ela traz consequências graves, mas também traz ensinamentos que são preciosos para a nossa vida. Então, quem nunca experimentou uma tempestade na sua vida? Não estou falando de forma literal, mas eu estou falando de realidades emocionais, espirituais, realidades do físico. Quem nunca está aqui presente ou que está em casa, experimentou nessa jornada de vida aí, dos anos que você tem de vida nesta terra, quem nunca experimentou um tempo como uma tempestade? Um tempo assim em que você foi tomado por um acidente, por um trauma, por uma notícia ruim, por um casamento que faliu, um relacionamento que ficou no caminho, algo que não deu certo, uma empresa que faliu, uma profissão que você perdeu, algo que aconteceu sem você esperar. Então esses momentos chamados tempestade podem representar momentos difíceis na nossa vida, momentos em relação à família. Como estamos vivendo hoje, dias difíceis, notícias difíceis para a gente assimilar. Quando a coisa parece que está resolvendo, parece que volta tudo. Um ano que nós estamos da pandemia e parece que a coisa tem voltado com força novamente. E parece que é uma tempestade que vem alcançar nossa família, alcança nossas finanças, nossa saúde, a nossa vida espiritual, alcança a nossa vida ministerial, alcança algumas áreas da nossa vida. Então a tempestade pode não ser só um processo natural, ela também pode ser um processo espiritual na nossa vida. E é sobre isso que eu queria, com você nessa noite, podermos encontrar na Bíblia exemplos claros de tempestades e ensinamentos que o Senhor traz para a nossa vida e a gente possa aplicar para dias como esse. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, primeira coisa, o que nós precisamos saber? 3 realidades. Primeira coisa, o que eu e você precisamos saber? Todos nós, 3 realidades. A primeira delas as tempestades virão. Elas virão. Então elas virão. Isso não é uma profecia na sua direção, mas é uma revelação bíblica. As tempestades virão. A gente não tem como se ausentar disso. Então na Bíblia nós encontramos Deus agindo através de tempestades também. O salmista, de forma profunda, relata que Deus envia a tempestade, Deus acalma a tempestade, porque Deus é Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode enviar como pode acalmar, Ele pode deixar você ser encontrado em uma tempestade, como Ele pode te livrar do meio da tempestade. Então, se é certo que elas virão em nossa jornada, o que nós precisamos então? Viver preparados. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Outra coisa que nós precisamos saber é que existem tipos de tempestade diferentes. Nem toda tempestade é igual. Então é certo que a maneira como nós lidamos com Deus e com a palavra de Deus nos fará, querido, distinguir cada tipo de tempestade, ou seja, cada tipo de adversidade, de dificuldade que eu e você enfrentamos. Como a gente pode discernir isso, pastor? Através da intimidade com Deus e com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai gerar em você discernimento para você entender cada tipo de dificuldade, cada tipo de tempestade. Então, o que eu e você precisamos saber é que existem tipos diferentes. Amém? Então, a tempestade talvez que essa pessoa que está ao seu lado possa estar vivendo ou já viveu, talvez é diferente da sua. Então, você não pode comparar, porque existem tipos e níveis diferentes. Isaías 43 diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão.
Diga assim, é Bíblia. O texto não está dizendo se passares pelas águas, elas não te afogarão. O texto está dizendo quando você passar pelas águas, saiba que Deus está com você e não vai deixar você se afogar. A Bíblia está dizendo que é possível sim, haverá tempestades, existem tipos diferentes e nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, saber como lidar com cada uma delas. O segredo de a gente vencer e conquistar no meio da tempestade é a gente saber lidar com elas. Como lidar com elas? Elas virão de forma diferente. Então nós vamos precisar aprender a vencê-las, agindo conforme cada tipo de tempestade. Não se vence uma guerra lutando com a arma errada. Você está comigo? Amém? Não se vence uma batalha lutando com armas erradas. Então você precisa saber lidar com cada uma dessas tempestades. E aí Jesus exemplifica, tá? E simplifica através da sua vida os seus ensinamentos. Eu amo Jesus porque Jesus pega o que é profundo e torna simples. E pega o que é simples e torna profundo. Porque Jesus não trabalha como eu e você. Jesus trabalha em um padrão muito maior e diferente do nosso. Então se você quiser aprender os tipos de tempestade e saber lidar com ela, você precisa entrar na mente de Jesus e saber o que Jesus ensina sobre cada uma delas. Porque o que é simples para mim e para você é profundo para Jesus. E o que é profundo para mim e para você é simples para Jesus. Então quer um conselho? Se apega a Jesus, corre para Ele, se fica com Ele, porque Ele vai te ajudar a você passar por cada tempestade. Meu querido, nós estamos nos dias finais. Tem sido difícil viver nessa terra. E é só o começo das dores. Por isso que eu e você precisamos correr para Jesus e caminhar com Jesus. Se queremos atravessar tempestades, o segredo está: chama Jesus para dentro do teu barco, porque com Jesus no barco, o barco não afunda jamais. Você pode aplaudir a Ele aí por isso? E eu queria falar nessa noite sobre 3 tipos de tempestades que a Bíblia relata. Não sei se vai dar tempo de falar das 3. Caso não dê, a gente vai particionar a mensagem do meio e a gente termina na próxima quinta. Combinado? Combinado não? Tá bom? Que eu não posso estourar o tempo porque a gente só tem até as 8. Eu só tenho 23 minutos para falar de 3 tempestades. Não vai dar tempo. Primeira delas. Primeira tempestade, querido. Preste atenção nisso, porque, repita comigo aqui, elas virão. Existem tipos diferentes. E nós precisamos saber lidar com cada uma delas. Primeira delas é a tempestade que nós atraímos. Primeira tempestade que a Bíblia nos ensina. Existe um tipo de tempestade que é a tempestade que eu e você atraímos para a nossa vida. E lembra que o nome de tempestade que eu estou falando aqui, não estou falando de ondas grandes, ventos ou raios. Estou falando de adversidades na nossa vida, de dias difíceis, de situações que são adversas, de problemas, de adversidades na nossa vida. Então, existem adversidades, problemas, dias difíceis que nós atraímos. É uma realidade bíblica. Então, existe tempestade que nós provocamos ela. E eu gosto de pensar que essas tempestades, elas testam a nossa obediência. Porque cada tempestade vai testar uma área da nossa vida. Cada tempestade vem para mexer com uma área, um setor, uma geografia da nossa existência. Então, a primeira delas é a tempestade que nós atraímos. Atraímos como? Por decisões erradas, sem consultar a Deus, ou sem prestar atenção nos avisos, que pessoas, que situações teimam em nos avisar e a gente teima em não observar, em não dar ouvidos. E são situações que nós atraímos à nossa direção. E não adianta, querido, procurar culpados para que se vença um nível de tempestade dessa, porque nós atraímos ela. Mas nós somos tendenciosos a atrair e ainda procurar um culpado por a tempestade ter chegado na nossa vida. Nós somos tendenciosos a atrair problemas por simplesmente as nossas escolhas e ainda procurar um culpado ou a gente se esconder da responsabilidade. Você quer um exemplo? Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 4. Vamos ler junto esse texto?
Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 4. Bota para mim aí no telão, por favor. Vamos ler todo mundo aqui na tradução aqui, tá bom? Mesmo você está de Bíblia aí, você pode abrir, deixa aberto. Mas eu queria que a gente pudesse ler aqui na tradução aqui. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 4, a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus falando para Jonas. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então o Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se todo. Uau. O texto discorre falando tudo o que acontece depois, mas até aí é suficiente para a gente entender um princípio aqui. Tem situações que nós atraímos para a nossa vida, querido, pela questão da desobediência. A tempestade que nós atraímos traz consequências na nossa vida. E mais, traz consequência para as pessoas que também estão à nossa volta, que também estão debaixo do nosso discipulado, que também estão na mesma moradia que nós, que também concorda com a nossa desobediência, que também de forma voluntária ou involuntária participa da nossa escolha. As consequências não só atingem a um, atingem aqueles que estão ao redor também. Mas pastor, eu sempre ouvi dizer que a gente só colhe o que a gente planta. Está aí na Bíblia provando que você pode colher algo que você nem sequer plantou. Só por você concordar com a desobediência de alguém ou participar dessa desobediência. O texto é nítido. Jonas recebeu de Deus um chamado, uma direção: vá para Nínive, pregue a palavra, eu quero salvar aquele povo. Jonas se levanta, Jonas e diz assim: eu não vou, eu vou fazer outra coisa, eu vou para outro lugar. Fugindo da presença do Senhor, Jonas paga uma passagem, entra num barco e viaja numa direção totalmente diferente do que Deus falou. Mas Deus é Deus. Você pode enganar essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa que está falando com você, ou a pessoa que está atrás de você, mas de Deus não, ninguém pode enganar. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Não temos como nos esconder do Senhor. A Bíblia diz que, mas, porém, todavia, Deus, vendo que Jonas era um desobediente, mandou um grande vento naquele lugar e desceu uma tempestade fortíssima ao ponto de o barco se partir. Agora eu pergunto a você: Jonas estava sozinho no barco? Não, Jonas estava com o piloto, Jonas estava com os marujos, aqueles que serviam, Jonas estava com pessoas que pagaram a mesma passagem para ir para o mesmo lugar. E a Bíblia diz que todos que estavam no barco ficaram extremamente com medo de morrer, ao ponto de cada um buscar os seus deuses, orar para os seus deuses, ao ponto daqui a pouco todo mundo jogar os seus pertences para fora do barco para aliviar o peso, achando que ia resolver. Às vezes, querido, os danos são irreparáveis. Você já deve ter atraído alguma atmosfera violenta na sua direção por uma escolha errada. Sabe, no meu início de profissão, eu tomei uma decisão errada e sofri consequências com isso. Porque a gente acaba que faz escolhas sem consultar Deus, sem ouvir os sinais, sem prestar atenção naquilo que pode ser uma consequência. Porque toda causa tem uma consequência. E aí eu decidi aceitar uma proposta de ganhar melhor do que eu trabalhava, mas para trabalhar para uma pessoa errada. Isso foi, e querido, veio como uma tempestade tão violenta na minha vida, porque aquele dinheiro que eu recebia, que era até a mais do que eu ganhava antes, passou a ser um dinheiro tão pesado que parece que não rendia nada na minha vida. Por uma escolha errada, você atrai atmosferas violentas na sua direção. Então o profeta Jonas recebeu uma ordem de Deus para pregar em uma cidade chamada Nínive. No verso 3 mostra que Jonas
toma uma direção contrária à vontade de Deus. E escute, em nome de Jesus, querido, porque talvez você está aqui vivendo exatamente um momento como esse. Pastor, eu tomei uma decisão contrária à vontade de Deus na minha vida. Talvez você está no meio de uma tempestade violenta como essa. Talvez tem pessoas que estão sofrendo também as consequências pela sua decisão e pela sua escolha. Talvez a sua família, seu casamento, talvez a sua profissão, seu ministério, a sua célula, talvez esteja sofrendo por uma decisão contrária à vontade de Deus para a sua vida. Tem pessoas talvez que não tem nada a ver, mas estão sofrendo junto com você. Mas hoje é o dia que o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer te ensinar a você sair dessa tempestade. Porque toda tempestade que Deus manda, Deus também está presente para te livrar dela, para te tirar do meio dela, para enviar o recurso que você precisa. Está comigo aqui, amém? Então Jonas tinha uma direção de Deus, a Bíblia diz isso. Deus deu uma direção, Deus já havia dado a sua vontade. Deus já tinha dito: Jonas, eu quero ver você fazendo isso, eu quero ver você servindo assim, eu quero ver você vivendo assim. Mas Jonas decidiu fazer diferente do que Deus disse. Assim, nós já ouvimos Deus falar: eu quero ver você vivendo assim. Olha, querido, eu quero que o teu coração mude assim, eu quero que você trate assim a sua mulher, eu quero que você trate assim o seu marido. Você já ouviu Deus falar, mas você parece que teima em tomar uma direção contrária. Você já ouviu Deus falar sobre a sua área profissional, talvez? Você já ouviu Deus falar sobre a sua área relacional, sua área acadêmica, sua área ministerial? Alguma coisa eu creio que você já ouviu Deus falar profundamente ao seu coração. Mas se, pois, todavia, você tomou uma direção contrária à vontade de Deus, saiba que toda a direção contrária ao vento do Espírito nos leva a enfrentar uma força contrária à nossa vida. Deixa eu te dar um conselho: você não precisa ser um barco a motor, porque o barco a motor, nós levamos ele para onde a gente quer, na direção que a gente quer. Mas se você decidir ser um barco a vela, você vai ser levado pelo vento do Espírito Santo, na onde Ele deseja te conduzir, te levar. As suas escolhas não podem ser baseadas pela sua vontade, seu acismo, o seu egoísmo, a sua realidade emocional e espiritual. As suas escolhas precisam ser fundamentadas na palavra de Deus, o que Deus já falou, ou o que Deus está dizendo e falando. Quem está te levando é o motor do teu barco, é o vento do Espírito Santo. Você arriou as velas e está conduzindo o teu barco através do motor, porque você vai para onde quer, a hora que você quer, quando você quer. Ou as suas velas estão levantadas e sendo guiadas pelo vento do Espírito Santo, que te sopra e te conduz na vontade do Senhor para te levar ao destino que Deus tem para você. Se você arriou as velas, nessa noite é a noite de você levantar as velas, porque o vento do Espírito está soprando, e está soprando forte para que te leve ao destino que Deus tem para você. Você crê nisso? Amém? Então Jonas não quis ir àquela cidade. A Bíblia não dá muitas razões porque Jonas não quis. Aí existiam especulações, como por exemplo, pastor, Jonas não foi para Nínive porque os pais dele foram assassinados lá. Alguns estudiosos dizem várias razões, fatores diferentes. Mas se a Bíblia não diz o porquê, mas entenda que em Nínive havia um povo que de fato não cria em Deus. Era um povo que maltratava os profetas, matava profetas, e possivelmente Jonas viveu na pele uma experiência próxima de alguém que ele amava, que era muito querido e tinha sido morto em Nínive. Então olha, talvez Jonas estava deixando o lado pessoal tomar a frente na sua vida. Estava deixando, sabe, o seu lado emocional tomar a frente das suas decisões. Nós somos assim. Nós somos assim. Muitas vezes a gente deixa o lado emocional tomar a frente das nossas escolhas, das nossas decisões, e acabamos que, se somos emocionais demais, nós podemos errar nas nossas escolhas.
Nós podemos fazer contrário à vontade de Deus. E olha, quando fazemos isso, nós perdemos o foco. Toda vez que você deixar o seu emocional tomar a rédea da sua vida, você está perdendo o foco. E tomar uma decisão no calor da emoção é um grande risco para errar. Deus está te mandando fazer uma coisa que você deixa de fazer porque você está magoado. Conhece alguém assim? Deixou de fazer porque se magoou. Então eu quero te dizer que as tuas emoções tomou a rédea da tua vida. Porque se você não deixou de fazer aquilo que Deus disse para você fazer porque você se magoou com alguém, é porque as tuas emoções estão mais afloradas do que a tua espiritualidade, do que a tua obediência a Deus. Você conhece alguém assim? Conhece, porque esta é a realidade hoje. As pessoas deixam de ir para a igreja porque se magoou, deixam de ir para a cela porque se magoou, deixam de servir porque se magoou, deixam de assistir um culto porque se magoou. Então eu quero te dizer que talvez você está sendo emocional demais. Jonas disse: eu não vou para Nínive porque eu estou magoado com esse povo. Então se eu estou magoado, eu não estou nem aí. Deus dizendo: mas eu estou aí e eu quero salvar, e eu quero que você vá lá. Amém? Diga assim: diga eu não sou mais importante do que o Senhor. A gente não pode se achar, querido, mais importante do que Deus, do que a obra de Jesus. Porque toda vez que eu sou egoísta demais, dizer eu não vou fazer porque eu estou magoado, eu não vou fazer porque eu estou chateado, eu não vou fazer porque eu estou triste, eu estou dizendo que eu sou mais importante do que a obra do Senhor. E quando as pessoas não deixam que a mágoa, a ira, o ciúme, a ganância tome a rédea e te faça tomar uma direção contrária a que Deus falou. Jonas vai lá, magoado, sabe, irado, cheio de ciúmes, porque Deus diz: eu vou salvar o povo, e Jonas dizendo: deixa o povo morrer, perecer. Jonas ficou ciumado porque Deus queria salvar um povo que aos olhos dele não merecia. E aí Jonas disse: eu não vou, paguei uma passagem para ir para outro lugar, para ir rumo a outra cidade chamada Tarsis. E aí, nessa atitude, Jonas atraiu uma tempestade. E a Bíblia diz que o navio, chegou a um ponto que o navio estava a ponto de se quebrar. Uau! Olha o nível da tempestade. Olha o nível do problema. Olha o nível da adversidade. O casamento está ao ponto de quebrar. A casa está ao ponto de quebrar. As finanças estão ao ponto de quebrar. A empresa está a um ponto de quebrar. A célula está a um ponto de quebrar. O ministério está a um ponto de quebrar. Por quê? Por uma decisão contrária ao que Deus já falou, ao que Deus está falando. Toda desobediência atrai consequências. Então às vezes o barco vai ter que naufragar, mas você pode encontrar uma saída. Você pode encontrar uma saída em Deus. A Bíblia diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. A adversidade veio sobre Jonas, sobre aquele homem desobediente. Mas os demais também colheram. Todos que estavam ao redor estavam sofrendo, colhendo. Quando resolver, querido, querendo resolver, eles clamaram aos deuses, jogaram as cargas ao mar. Quando disseram: olha, vamos lançar sorte aqui então, para ver quem é a pessoa que está aqui causando esse problema. E Jonas desceu para o porão e foi dormir. Descrente de que era Deus trabalhando com ele. E aqueles que eram descrentes estavam crentes que era Deus fazendo o que estava fazendo. Preste atenção, porque
Toda vez que a gente decide ir contrário a Deus, a gente acaba abandonando a fé e se tornando um descrente. E Deus pode usar um descrente para ser mais crente do que você e dizer: você está de um lugar errado, está fazendo a coisa errada, volte, porque Deus é bom. Deus usou o povo, lançou a sorte, caiu o nome de quem? Jonas. Aí o povo chama Jonas assim: o que está acontecendo? Faraó, o que foi que você fez? Ele diz: não, porque eu decidi não obedecer ao meu Deus. Os homens disseram: não, como é que você toma uma decisão dessa? Os descrentes sendo mais crente do que o crente. Nós vamos ter que lançar você no mar agora, porque senão a gente vai morrer. Deus trabalhando direitinho, querido, para alinhar. Porque, olha, Deus gosta e ama ver você servir, ser um canal nas mãos dele. Então Deus trabalha direitinho para te alinhar, sabe, para te trazer de volta. Olha, agora em nome de Jesus, não confunda a provisão com confusão. E esse tipo de tempestade não adianta repreender. O que precisa é obedecer. Porque nós temos uma mania de achar que eu tomei uma decisão errada, atraiu a tempestade, agora eu quero repreender a tempestade como Jesus fez. Vento, mar, se cala. Não vai calar, porque a questão é você voltar a obedecer e não repreender. Então não adianta. Escute, se você está orando, o problema não passa, você tem que achar a saída certa. Porque para cada tempestade há um tipo diferente. Você está comigo? Amém? Amém ou não? Então é hora de a gente obedecer a palavra. É tempo, querido, mais do que nunca, de a gente ficar com a palavra de Deus, de a gente obedecer a palavra de Deus, de a gente usar a palavra de Deus como lâmpada e luz para o nosso caminho. A tempestade aqui só parou depois que Jonas confessou. Jonas, quando disse assim: de fato eu decidi fugir da presença do Senhor. Quando Jonas entendeu que ele era o causador dessa circunstância, que ele por si só atraiu aquela tempestade, pela sua desobediência, pela sua decisão, ele atraiu as consequências. Então, mais nada, querido, nada mais, sabe, espiritual da nossa vida do que a gente confessar, do que a gente reconhecer, do que a gente encontrar o caminho. Não, essa tempestade foi eu que atraí. Eu lembro da minha desobediência. Eu lembro que eu tomei essa decisão. Então eu atraí essas consequências. Agora eu não posso achar que as pessoas devem sofrer comigo. Então deixa que eu vou voltar, refazer o caminho e vou obedecer ao Senhor. Quero me arrepender e quero obedecer. Isso é assumir a responsabilidade. Esse tipo de tempestade, não adianta colocar a culpa em alguém, não adianta ficar procurando culpado. É a hora de a gente reconhecer, assumir, se arrepender e voltar a obedecer. Você crê nisso? Então deixa eu te dar um conselho: não atraia a tempestade por conta de sua desobediência a Deus. Porque assim como Jonas, ela atingirá você e também quem estiver com você. Qual o caminho, pastor? Para vencermos a desobediência, nós precisamos se render. Quer vencer o ato de desobedecer? Você precisa se render. Se renda à vontade de Deus, se renda à vontade de Jesus, mate a sua vontade, renuncie o seu querer, o seu desejo e viva para glorificar ao nome do Senhor. Diga assim: sempre é tempo de recomeçar. Diga mais uma vez: sempre é tempo de recomeçar. E eu creio que mesmo na tempestade o Senhor está presente e vai me arrancar de lá, porque hoje eu decido viver para glorificar ao nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele aí em nome de Jesus?
Amém? Depende de mim, de você. Depende de mim, de você. Deixa eu te dizer uma última frase aqui. Nem toda tempestade é consequência da nossa desobediência, porque existe outro tipo de tempestade. Mas entenda que a nossa desobediência atrairá a tempestade como consequência. Então nem toda tempestade é pela questão da desobediência, mas a desobediência atrairá a tempestade como consequência. Você entende? Amém? Porque eu não estou aqui afirmando que o problema, a dificuldade, a adversidade que você está vivendo seja pela questão de desobediência, que pode não ser, como a gente vai ver nas outras duas. Hoje não, porque não dá mais tempo. Mas entenda que toda desobediência, ela atrai uma tempestade na nossa direção. Então esse é o tempo oportuno de a gente reconhecer, de a gente orar, de a gente se arrepender, de a gente buscar a Deus, dizer: Senhor, me ajuda, eu quero obedecer, eu quero deixar de desobedecer, eu quero passar a obedecer, eu quero passar a seguir o que o Senhor diz. E Deus vai te ajudar, amém? Amém ou não? No nome de Jesus. Você crê nisso? Que ainda que as ondas do mar possam ser fortes, possam estar batendo do barco da sua vida, ao ponto de o barco estar prestes a despedaçar, entenda que ainda assim, o Senhor, Ele pode te ajudar. Ele pode pegar nas tuas mãos e pode fazer você sair dessa tempestade. O livro de Isaías diz, e eu quero dizer mais uma vez: quando as águas, quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Assim diz o Senhor para a sua vida. Então escolha hoje obedecer a Deus. É a sua melhor escolha, em nome de Jesus.